Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre ideologia de gênero. Eu não sou homofóbico, pois eu amo em Cristo Jesus as pessoas de todos os grupos, ou seja, eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado, porque é uma abominação ao Deus vivo. Os teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero, ao longo da vida. O homem e a mulher seriam apenas papéis sociais flexíveis que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. A ideologia de gênero pretende desconstruir a família e os vínculos existentes dentro dela, pois são fantasistas, sonhadores, teoristas, utopistas e visionários que agem equivocadamente através de suas ideias equivocadas, pois vivem no reino do mundo, fazendo a vontade da carne, andando no curso do mundo, os quais não querem viver no reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo com a atuação do Espírito Santo. Ideologia de gênero não existe no ponto científico, sendo um termo inventado por teóricos da iniquidade, pois a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido dominado pelo gênero humano. Mas a língua nem o homem a pode dominar. É um mal irrefreável que está cheia de peçonha mortal, conforme está escrito na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 3, versículos 6 a 8. Vamos ter cuidado com determinados grupos que se organizam para buscarem os seus próprios interesses, para fazer um trabalho com equidade, que haja com justiça social. É necessário ter grupos que indicam e elegem seus representantes que não venham diminuir os direitos dos outros grupos, para não se tornar uma coisa não desejável e não coerente com o princípio da democracia, que é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Inclusive, quando esses representantes forem apresentar seus projetos de leis para serem aprovados pelo poder
legislativo e sancionados pelo poder executivo, que essas leis a serem aprovadas não venham ferir aos outros grupos e também ferindo outros artigos e incisos de outras leis vigentes em cada país, por causa do regime representativo, para não faltar o direito, quando outro também teria o direito, pois a verdade está dentro de nós, mas é necessário estarmos em Cristo Jesus com o temor do Senhor, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança, conforme está escrito em Salmos 33, 12. Aleluia, glória a Deus. Se a verdade está dentro de cada um de nós, como saber qual o grupo está com a razão? As pessoas de um grupo sem Cristo estão erradas, pois não estão de acordo com os padrões divinos da família para construir a mudança dentro desses padrões, como uma família educadora. Por isso, vamos ter cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. A família é um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco entre si e vive na mesma casa, formando um lar, sendo uma unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligada por laços afetivos. A família é uma instituição divina, a qual é a base da vida social, pois está inserida dentro de um contexto social e, portanto, sujeito a mudanças por causa das leis vigentes em cada país, através da Constituição Federal, que às vezes passam por diversas emendas constitucionais. Mas nessas emendas constitucionais não pode alterar a genealogia com ideologia de gênero. Devemos evitar questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado, conforme está escrito na palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Nós, servos do Deus vivo, não devemos se envolver com grupos que se envolvam com questões de genealogia, principalmente com as ideias de ideologia de gênero, o qual devemos evitar se envolver com questões tolas que venham a causar contendas e debates acerca da lei. Não podemos aceitar que coloquem em debate acerca da lei para ser aprovado em qualquer país na face da terra a ideologia de gênero, porque os princípios divinos para as famílias são eternos e imutáveis. Portanto, os servos do Deus vivo, que faz parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário, não podem concordar que seja colocada em pauta ideologia de gênero ou
aprovação de leis concernente a esse tipo de ideologia. Na Constituição Mundial dos Servos do Deus Vivo, a Bíblia Sagrada não passa por emenda. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Aleluia, glória a Deus. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, ou por um ou mais filhos, compondo uma família considerada como uma instituição em que os pais, mães e responsáveis promovem a educação dos filhos, influenciando o comportamento dos mesmos no meio social. A família educadora aprende a amar a Deus, a família, a pátria, para viver com ordem e progresso, doutrinando e educando com amor. A união cria a mudança e desenvolve habilidades, fortalecendo os vínculos familiares mais fragilizados. A família é um projeto do Deus vivo. Portanto, vamos fortalecer esses vínculos mais fragilizados em meio familiar, porque juntos somos mais fortes. Vamos proteger nossas crianças, porque a família é nosso maior patrimônio e nossos filhos são os bens mais preciosos da família, pois eles são nossos sucessores. Devemos instruir nossos filhos no caminho em que eles devem andar e até quando envelhecerem não se desviarão dele. Não vamos permitir que chegue até nossa família tal heresia de ideologia de gênero. Não se esqueçam que na mão do Deus vivo está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó, capítulo 12, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Casamento. Casamento é uma instituição divina pela qual um homem e uma mulher se unem por amor, numa comunhão social e legal com o propósito de estabelecer uma família, sendo uma união indissolúvel, monogâmica e heterossexual, significando um único homem para uma única mulher e uma única mulher para um único homem. Deus uniu seres diferentes, pois o corpo do homem não é igual ao corpo da mulher, nem o corpo da mulher é igual ao corpo do homem. O melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. A primeira poesia proferida por Adão quando fala para Eva: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Família e escola são companheiros fiéis na construção da formação educacional do ser humano, que não pode conter ideologia de gênero,
o qual deve ter uma comunicação sadia para argumentar sobre algum assunto. Devemos embasar a comunicação sadia e positiva dentro das habilidades, destacando as assertividades em formar e conectar para transformar positivamente numa comunicação que conecta o mundo, mas não com ideologia de gênero, porque não tem nenhum embasamento bíblico, social e constitucional, pois está contra as leis vigentes em cada país, principalmente contra a lei divina. Genealogia. Genealogia é o estudo que tem por objetivo a pesquisa da origem e da filiação das famílias, estirpe e linhagem, com uma exposição cronológica da filiação de alguém cujas investigações possibilitam o conhecimento de sua descendência a partir de seus ancestrais. As genealogias são elaboradas através de um levantamento feito na forma de uma representação gráfica denominada heredograma, também conhecida como genealogia ou árvore genealógica, que é representado usando símbolos as relações de parentescos entre os indivíduos de uma família. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero deturpa a concepção do homem e mulher, pois é uma falsa consciência de ideias que não pode ser colocada em projeto de lei para discussão ou construir a mudança em nenhum país, nem mesmo como cultura, que é um conceito que abrange conhecimento, crenças, artes, morais, costumes, leis, além de hábitos e aptidões do ser humano pela sociedade da qual fazemos parte. Portanto, a ideologia de gênero não pode ser colocada em pauta para ser discutida nem como cultura, porque é uma agressão contra a criação divina. Não é preciso discutir ideologia de gênero na educação, pois o preconceito com algumas crianças que sofrem em relação à sexualidade e ao machismo é por falta da presença de Deus na família, de alguns pais, mães e responsáveis dos alunos que não estão doutrinando seus filhos e ajudando na educação junto à unidade escolar para poder construir a mudança com uma mentalidade sadia dentro dos padrões divino e constitucional de cada país. Portanto, a educação para igualdade de gênero nas escolas não é essencial na prevenção da violência contra a mulher, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra, para inserir nesse cenário de discussões de gênero que visam questionar situações como o papel da mulher em nossa sociedade, a utilização do nome social por pessoas transexuais e a união estáveis de casais homoafetivos. Temas esses que são questionados pela mídia, tanto nacional quanto internacional, equivocadamente, por parte de alguns grupos que não conhecem a verdade, os quais são necessários conhecerem a verdade para verdadeiramente seres livres e soltarem as amarras de tais discussões e ideias equivocadas. Homossexualidade. Homossexualidade, também chamada de homossexualismo, refere à característica ou qualidade de um ser humano que sente atração física, esteticamente ou emocionalmente por outro ser do mesmo sexo.
ou gênero, sendo aquele indivíduo com senso de identidade pessoal e social, com base nessas atrações, manifestando comportamento e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual. As práticas homossexuais são pecaminosas, o qual o Deus vivo os entregou na concupiscência de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade do Deus vivo pela mentira, e adorar e servir a criatura antes que ao Criador, que é bendito, eterno, amém? Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos as devidas recompensas do seu erro, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados e santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Não podemos aceitar a ideologia de gêneros, pois o homem e a mulher não são apenas papéis sociais flexíveis, porque biologicamente todos nós nascemos com sexo masculinos e femininos. Transtorno biológico não constrói um terceiro sexo, mas permanece como os sexos masculinos e femininos. Vão permanecer sempre com os sexos masculino e feminino. O gênero humano se refere às pessoas dos sexos masculino e feminino, ou seja, varão e varoa, homem e mulher. Na ideologia de gênero, quando é masculino e pensa ser feminino, ou quando é feminino e pensa ser masculino, querendo vir pôr em prática seus pensamentos pecaminosos, mesmo querendo se satisfazer, continuam sendo fisicamente homem e mulher. Então, por que alguns grupos querem discutir em lei aquilo que nunca vão conseguir mudar? Algumas dessas pessoas, desses grupos, estão se operando para mudarem os órgãos genitais e até fazendo mudanças de nomes, como fosse resolver alguma coisa. Essas pessoas causam e irão causar transtorno na genealogia da família. Se a mulher mandar cortar a mão, ela continua sendo mulher. E se o homem mandar cortar o braço, continua sendo homem. Mandar tirar órgãos genitais não vai mudar em nada, porque não vai frutificar e nem multiplicar na genealogia. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Na ideologia de gênero, em virtude do crescimento do crescente desvio do padrão idealizado por Deus, é que tem surgido essas anomalias sexuais. Hoje já se convive até com o casamento entre homossexuais e a adoção de filhos por estes casais, os quais eram para ser proibido por lei, para não causar transtorno psicológico na criança adotada, pois ela não sabe discernir o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. Vamos constituir uma família heterossexual com filhos que poderão ser educados em meio a um ambiente sadio e livre de preconceito dessa ideologia de gêneros e tantas outras coisas que irão surgir. O propósito do Deus vivo é que o homem deixe seu pai, a sua mãe e unir-se à sua mulher e serão uma só carne, conforme está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus condena o homossexualismo porque é totalmente contrário ao propósito original das relações sexuais, pois é um comportamento e não uma condição. Se a pessoa tem a tendência de engordar, mas não é uma condição de ser gordo, então só porque acham que tem tendência a ser homossexual, mas não é uma condição para viver no homossexualismo. A expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo que possui uma carga negativa e ofensiva que exprime sentido desagradável e desaprovado pela sociedade cristã. A ideologia de gênero deturpa os conceitos de homem e mulher, porque tem a finalidade de desconstruir o modelo tradicional da família na face da terra. Ideologia essa formada por grupo de pessoas que desconhecem a existência de diferenças entre corpos de homens e mulheres desde a criação divina, os quais induzem as crianças a serem homossexuais e transexuais, pois estão agindo como verdadeiros opressores e grandes violência contra os padrões divinos e as leis existentes em cada país. Você pode mudar tudo em seu corpo, mas para o Deus vivo, você continua o mesmo e vai prestar conta a Deus. Você que é homem, vai prestar conta como homem. Você que é mulher, vai prestar conta como mulher, isto é, de acordo como você foi gerado no ventre materno. Que Deus, o Deus vivo, abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.